Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de fabricação digital com corte laser. O nosso curso aqui que vai ser ministrado pelo professor Elvis. O professor Elvis, ele vai se apresentar melhor para vocês logo mais. Mas o professor Elvis, ele é nosso colega aí da época de doutorado, né? Então tivemos a oportunidade de nos conhecermos lá em João Pessoa. O professor Elvis é da área de automação industrial, mestre na engenharia mecânica lá pela UFPB, né? Então o professor Elvis tem aí uma vasta experiência, já trabalha há um bom tempo nessa área de ensino, né? A gente tem uma parceria aí que se firmou desde 2016, né? Devido ao período da pandemia, a gente passou um tempo um pouco off, mas aí agora, já depois de respirar um pouquinho esses dias, o professor Elvis entrou em contato comigo e nós conversamos a respeito da montagem e implementação do curso, né, de fabricação digital com corte laser. Então, eu vou estar pedindo licença a todos vocês. A gente não pode, não está podendo gravar pelo Meet, mas eu vou estar fazendo a gravação aqui da tela do meu computador, até para que eu possa depois disponibilizar essa aula para alguém que por algum motivo ou outro possa vir justificar a sua falta, né? O objetivo da gente é que nós possamos iniciar e finalizar com todos, né? Então a gente não quer de forma alguma prejudicar ninguém que por algum motivo que a gente sabe como é o mundo corrido de hoje em dia não pôde estar presente. Então nós estaremos lá na sala de aula do Google Classroom disponibilizando esse momento que o professor Elvis vai estar tendo com vocês aqui hoje. Então já aviso a vocês desde já, certo? Que assim como todos os momentos aí, a maioria que vocês tiveram durante a pandemia, né? E esses encontros online, nosso encontro está sendo aqui gravado, certo? Bom, o curso é uma parceria que nós estamos fazendo com o Instituto Conceição Moura, né, professor Elvis? Se você quiser falar um pouquinho, pode ficar à vontade. Eu não estou te ouvindo, peraí. Fábio, Estou ouvindo agora. justamente isso, né? Nós estamos aqui trabalhando numa parceria entre o Instituto Conceição Moura e o IFPB Campus Cajazeiras, né? Tem muitos, percebi que tem alguns servidores, também alunos aqui do IFPB, mas tem uma boa parte do pessoal que não é aluno nem do Instituto Conceição Moura, nem do IFPB. Então, assim, a gente fica aqui as duas instituições aqui estão de braços abertos aí para acolher vocês nessa nossa formação. Tá? Eu vou começar a projetar daqui a pouco a tela aqui, mas de antemão eu estou muito feliz com essa parceria, Fábio. Eu quero agradecer aqui ao IFPB pelo espaço. Né? Eu não fui aluno assim, especificamente do IFPB Cajazeiras, mas fui aluno do IFPB, né? E tive a oportunidade aí de conhecer a instituição maravilhosa. Né? Eu fiz minha graduação, desenvolvi muitos trabalhos acadêmicos, projetos de iniciação científica e outras coisas. E tudo isso marcou para a minha vida e levo isso até hoje. Sabe? Então, se você quiser complementar alguma coisa, Fábio, senão eu já posso ir começando aqui. Certo. Só vou tomar aí mais uns 3 ou 4 minutinhos aqui da aula do professor Elvis, né? Ao pessoal que é de fora do campus, nós tivemos uma procura muito grande, né? Principalmente depois que nós entramos em contato com o professor Tavares, que conversou com o seu irmão Tobias, então a gente teve uma procura muito grande lá do pessoal do Ceará, né? Dos técnica eletrotécnica. E pelas estatísticas que nós temos, acredito que em torno de 70% dos nossos alunos aqui presentes são alunos de fora do Instituto Federal aqui do campus Cajazeiras, né? E 30% são nossos alunos dos mais diversos cursos, eletromecânica, da engenharia de controle, ou eletromecânica subsequente integrado, né? Então, o IFPB Campus Cajazeiras, hoje, né, ele é um polo que atende toda essa região aqui do sertão da
da Paraíba, também a gente contempla várias cidades aqui do interior do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, muita gente vem para cá. Então, hoje, em torno de 75% dos nossos alunos, pasmem, são alunos de fora da cidade de Cajazeiras, apenas 25% são alunos daqui. Tanto que quando o nosso calendário acadêmico não bate com os calendários das prefeituras das cidades vizinhas, nós temos até um pouco de dificuldade nos finais de semestre, principalmente, de rodar as disciplinas, né? Então os calendários têm que ser bem sincronizados para tudo dar certo. Hoje nós temos, em termos de curso técnico, né? Nós temos cursos integrados em informática, eletromecânica e edificações. Os cursos integrados são cursos onde o curso técnico concomitante é agregado ao ensino médio, né? E nós temos como cursos subsequentes aqui os cursos técnicos em eletromecânica e edificações. São os nossos cursos da noite para o pessoal que já terminou o ensino médio. Boa noite, professor Edileuson, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui também no campus Cajazeiras alguns cursos superiores, principalmente na área de tecnologia. Então, hoje nós temos o curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é o segundo melhor curso de análise de sistema do nosso país, né? Conceito 5, um curso muito bem avaliado, muito bem procurado. O ponto de corte do Enem está aí acima de 700 pontos, né? Quase 800, uma pontuação altíssima. A gente tem o curso que vai ter a primeira turma formando agora, que é o Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. É um curso que eu acredito que seria o curso que mais vai contemplar o público que a gente tem aqui dentro dessa sala de aula hoje. Então, pessoal que está cursando eletrotécnica, eletromecânica, que está por aqui, sintam-se convidados, né, já nessa próxima leva de Enem a estarem buscando a seleção para o nosso curso de bacharelado em Engenharia de Controle e Automação. É um curso que agrega conhecimento de 3 grandes áreas, que são a informática, a engenharia mecânica e a engenharia elétrica. Então, é um curso, né, de 4 anos e meio, que com certeza vai agregar muito ao currículo de vocês e vai abrir muitas portas. Além do fato de ser um curso que está aqui pertinho da gente, né, acessível, né, você não vai precisar ir até a capital ou ir até uma cidade próxima da capital muito distante, né? O pessoal que está aqui com a gente, com certeza, tem aí de suas cidades carros disponíveis para estarem se deslocando até aqui ao nosso campus, para estarem aí tendo a oportunidade de cursar com a gente, né, essa engenharia. Nós também temos bacharelado em Engenharia Civil, licenciatura em Matemática, e o nosso campus está aí em constante expansão, né? Como alguns cursos, né, são cursos que a gente não tem especificamente no campus, então a gente também tem as alternativas de ofertar treinamentos, né, ofertar cursos de extensão, e aí mediante uma dessas alternativas, né, então eu como professor do IFPB posso coordenar cursos de pessoas profissionais que tenham interesse em estar, né, agregando aí conhecimento da sua área junto com o IFPB, né, profissionais que já trabalham em alguma instituição e gostariam de estar apresentando o seu campo de trabalho, né. A gente faz aí uma análise, uma verificação primeiro da oferta do curso, né, do material, que foi o que a gente conversou e trabalhou junto com o professor Elvis, que já é o nosso parceiro aí de 7 anos, né. E aí, a partir disso, a gente conversou e vendo aí essa necessidade e a quantidade de pessoas que a gente tem dentro dessa área de eletromecânica, eletrotécnica, engenharia elétrica, mecânica, de controle e automação, a gente conversou para poder realizar a oferta desse curso, né? O curso do professor Elvis, ele vai ser ministrado, conforme eu mandei no e-mail de vocês, de forma síncrona e assíncrona, né? O professor Elvis vai estar detalhando bem direitinho para vocês como é que vai ser a sistemática. Eu, como coordenador do curso, e o Samuel Souza, né? Que é o nosso aluno aqui do curso de Engenharia de Controle e Automação, vamos estar
gerenciando aqui tanto pela gravação, né, a frequência de vocês. É necessário que se tenha pelo menos 75% de frequência no curso, e as atividades que vão ser passadas e gerenciadas no Google Sala de Aula pelo professor Elvis e por mim vão estar sendo gerenciadas para que vocês possam obter o êxito mínimo, né, para receber a certificação. Com relação a essa certificação, a gente só vai estar passando o detalhamento para vocês após o final do curso, quando nós lançarmos a lista dos concluintes, né? Isso depende da nossa coordenação de extensão, que já é outra seara, na qual nós não temos o domínio, mas logo que o curso esteja concluído com sucesso, que todos vocês tenham desempenhado as atividades de vocês, vai estar sendo passada para a nossa coordenação de extensão a lista com os nomes de vocês, com os CPFs de vocês, que vão constar nos certificados, para que vocês possam receber aí do IFPB Campus Cajazeiras esse certificado de 8 horas, que com certeza vai agregar bastante aí ao currículo de vocês. Eu já falei bastante, Elvis, me estendi um pouquinho aqui, falei uns 10 minutos. Quero agradecer a você também pela parceria de sempre, né? Pela contribuição que você vai estar podendo dar aí para o nosso campus. A gente ansiava por esse curso, né? Nossos alunos saem às vezes para estagiar aqui e trabalham com corte laser e tem essa dificuldade porque aqui no campus a gente não tem uma máquina, né, para fazer esse tipo de trabalho. E mediante esse seu curso, o pessoal vai estar podendo aí praticar, vai estar podendo assistir essas videoaulas, né? Assistir os momentos síncronos, vão estar agregando bastante ao currículo deles. Isso vai com certeza estar ajudando bastante a gente. E deixo a palavra com você, Elvis. Obrigado novamente. Uma boa aula, e ao pessoal que está aqui presente com a gente, eu desejo um bom curso, que vocês aproveitem bem, certo? Uma boa sorte a todos. Os nossos horários fixos de aulas síncronas, né, são nas terças-feiras, 4 terças-feiras, sendo essa de hoje a primeira, das 19 às 21, mas o professor Elvis vai estar repassando para vocês a questão dessa maleabilidade, dos horários de atividades síncronas, das atividades, né? Então, não necessariamente vocês vão estar fazendo aula síncrona nas 4 noites, né? O professor Elvis vai estar repassando isso aí direitinho para vocês, tá bom? Então, um abração aí, boa aula a todos, Deus abençoe a gente e vamos lá, professor Elvis. Boa aula, viu? Um abraço. Simbora, valeu, Fábio. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí mais uma vez. Como o Fábio já bem falou e vocês já estão cansados de ouvir, meu nome é Elvis, tá? Eu sou daqui eu estou morando hoje na cidade de Belo Jardim, na região agreste de Pernambuco, e venho aí trabalhando já há um tempo na área de robótica educacional, né? Eu coordeno aqui um projeto do Instituto Conceição Moura, né, que é uma empresa aqui do Grupo Moura, Grupo Moura das Baterias, né? Para quem não sabe, a Baterias Moura, ela é uma empresa nordestina, ela é uma empresa pernambucana. O pessoal às vezes enxerga a Moura como uma multinacional, uma empresa internacional, tudo isso, mas não sabe que a Baterias Moura ela foi fundada aqui na região agreste de Pernambuco. Então eu gostaria de ouvir vocês aqui, ou de ouvir alguém falando, ou nos comentários aqui, quais são as expectativas, o que é que vocês pretendem aprender hoje, ou melhor, ao longo dessa formação, dentro dessa temática que a gente está trazendo aí para vocês. Então vocês podem botar aí nos comentários, ou se alguém sentir a vontade para abrir o microfone e comentar também, pode trazer essa contribuição aí, tá, gente? Bom, então aí, bora lá, vamos lá. Professor, tive que sair aqui para colocar meu menino no quarto. Qual foi a pergunta, beleza? Eu perguntei assim, quais são as expectativas de vocês, né? O que é que vocês estão interessados em aprender? O que é que a gente está querendo? O que é que vocês estão querendo aqui com esse curso? Tá. Eu, particularmente, eu sou arquiteto urbanista, trabalho com construção civil. Eu entrei no curso, inicialmente pensando em cursar engenharia civil. Na verdade, eu fiz o Enem pensando em cursar engenharia civil no IFPB. Mas aí acabei mudando de ideia e entrando no curso de engenharia de controle da formação, porque
eu me identifiquei também por trabalhar com tecnologia. Eu já tenho 2 irmãos que são engenheiros civis, então isso também foi forte para me fazer ir para outra área, para uma área diferente. E inicialmente eu achava que esse curso ia ser interessante para mim, eu falo até, acho que eu já falei isso na turma de 10 vezes. E o áudio fechou. Foi mesmo, fechou. Eu pensava em fazer, quando eu entrei nesse curso, eu pensava em fazer trazer automação residencial para meus projetos, tá? Mas eu acabei vendo que o curso é muito mais além do que isso. Então, o meu interesse realmente, principalmente de estar aqui nesse curso hoje, é de adquirir novos conhecimentos, conhecer esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de trabalho. E, quem sabe, futuramente, né, trabalhar, utilizar para algum tipo de atividade. É isso. Com certeza. Obrigado pela contribuição. Valeu. Pois bem, pessoal, eu vou estar projetando a tela aqui, né, o slide aqui na tela, e assim, a qualquer momento que alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma informação e tal, podem ficar à vontade, tá? A gente vai seguir aqui com a apresentação e a qualquer momento fiquem à vontade para me perguntar. Eu só peço que quem for perguntar depois pode até abrir o áudio, porque eu não vou estar vendo a tela o tempo todo, então facilita o processo da gente poder acompanhar vocês. Todo mundo consegue aí ver a minha tela, tá? Tô vendo. Sim, Elvis. Show de bola. Eu estou gerenciando por aqui, viu? Se alguém fizer alguma pergunta, alguma coisa, eu te chamo e aviso. Perfeito. Pois bem, então assim, esse é o nosso primeiro encontro aí do nosso curso de Fabricação Digital Corte Laser, uma parceria entre o IFPB Cajazeiras e o Instituto Conceição Moura. Então, inicialmente aqui eu preparei uma apresentação para que a gente possa conhecer um pouco aqui das instituições, né? Fábio já fez uma apresentação geral aí sobre o IFPB, mas como eu comentei antes, né, o Instituto Conceição Moura ele é uma organização aí de investimento social privado, criada aí em 2014 e mantida pelo Grupo Moura. Nasceu para dar continuidade no trabalho social desenvolvido por Conceição Moura, que é cofundadora da Baterias Moura nos anos 90 e possui sede aqui na cidade de Belo Jardim, como eu falei antes, região agreste aqui do estado de Pernambuco, né? Para quem quiser seguir o Instituto aí, suas redes sociais e tudo mais, para conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve, o nosso Instagram ele é bem mais atualizado, então tá aí o @iconceição Moura. Vocês podem acessar essa plataforma, conhecer um pouquinho lá pelo Instagram, todo o trabalho que a gente desenvolve aí, né, com jovens, com as pessoas aqui da nossa cidade, aqui de Belo Jardim especificamente, né? A gente só atende aqui a cidade de Belo Jardim hoje, né? Mas quem sabe futuramente a gente esteja aí fazendo futuras expansões para outras localidades, tá? Então vamos. Bom, eu preparei aqui, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo institucional que ele é um resumo das ações do Instituto Conceição Moura que aconteceram aí no ano de 2022, tá? Vou estar compartilhando a telinha aqui para que vocês possam ver aqui esse vídeo. É bem breve, rapidinho vocês conseguem entender aqui. Não é toda empresa que dedica seu tempo para dar oportunidade ao colaborador e seu filho, né? Tem uma oportunidade dessa, né? Um programa que acompanha seu filho do 0 aos 6 anos de idade. E é extremamente necessário. É assim que o Instituto Conceição Moura vem contribuindo com o desenvolvimento de crianças e jovens em nossa cidade. O programa de visitação domiciliar leva orientações e atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades para crianças e os seus cuidadores. Atualmente atendemos 76 famílias mourianas, que alcançam um total de 94 crianças. Já o programa de educação integral Florescer busca desenvolver o projeto de vida dos estudantes. São ofertadas metodologias de êxito, como práticas experimentais,
musicais, estudo orientado, protagonismo, entre outros. Além de garantir a transferência da metodologia, o Instituto faz doações de ateliês pedagógicos e brinquedotecas para todas as escolas do projeto. Este ano, a implantação ocorreu em 3 escolas municipais e beneficiou 824 educadores e estudantes. Estar numa escola em tempo integral não é falar de colocar o aluno mais tempo na escola, mas sim de trabalhar todas as possibilidades socioemocionais desse estudante. A escola, né, no modelo do ICE, ele trabalha, o foco central dele é o aluno, ele trabalha os sonhos do aluno. Aprender mais coisas do que a escola regular. Porque como vai ter mais tempo, pode aprender até a convivência, essas outras coisas. Aqui no Instituto também temos a área de Arte e Cultura, que esse ano deu início à Escola de Artes Integradas e já alcançou mais de 1000 pessoas, com aulas de dança, teatro e musicalização, além de oficinas com diversas expressões artísticas. Nossa mostra Ser de Teatro impactou quase 600 pessoas através de apresentações teatrais, realizadas por coletivos da comunidade e por nossos alunos da Escola de Artes, proporcionando a disseminação das artes cênicas. Eles vão adquirir consciência crítica do que eles estão recebendo, do que eles estão vendo, e se posicionar a partir daquilo que eles recebem e que eles externam para o mundo. E agora eu estou num mundo novo, onde todo tipo de arte é possível e é incrível, porque aí a gente começou a trazer pessoas que podem contribuir para a área de arte cultural aqui na cidade de uma forma, progredida. E para encerrar o nosso circuito cultural, realizamos o Festival Folha de Carnaúba, que contou com uma programação variada, valorizando artistas da região e promovendo shows abertos ao público, que puderam participar de oficinas e intervenções. Além de fomentar a criatividade artística, a área de formação de jovens tem foco em desenvolver habilidades para a vida. O Território do Fazer elabora de maneira muito prática oficinas, cursos, palestras, utilizando tecnologias como eletrônica, programação e impressão 3D. Nesse ano, estivemos presentes na Mostra Nacional de Robótica, no Seminário de Inovação da Moura e no Hack and Play. Vem aquele negócio na cabeça de nunca erre, não pode errar. Só que quando eu vim pra cá foi totalmente diferente. Elvis, que foi o meu professor, sempre dizia pra mim que, faça desse jeito, se errar a gente refaz e, perdi o medo de errar porque eu vim pra cá. Principalmente em relação a pessoas, eu era bastante tímida e não sabia falar em público. E aquilo, me tornando monitora, mesmo aluna, eu aprendi a falar com as pessoas, vamos assim dizer. Já o programa de empreendedorismo e inovação, em parceria com o Sebrae e o Armazém da Criatividade, convida os jovens para construírem propostas com o objetivo de despertar ideias. Impactamos mais de 1.750 pessoas. Fortalecendo o senso de pertencimento e protagonismo da comunidade, o Instituto Conceição Moura, por meio do programa Eu Sou um Agente de Transformação, promove o desenvolvimento do voluntariado. O projeto aconteceu durante todo o ano, com ações de mão na massa e campanhas de arrecadações e doações. O Colorindo Lares, a revitalização da Praça do Inhumas e a Hamburgada do Bem foram ações engajadoras que estiveram em destaque. Neste ano, contamos com mais de 100 voluntários. Tem até uma frase de São José Maria Escrivá: ser útil deixa rastros. Então foi pensando nessa frase dele, como é que eu vou fazer para eu ser útil, para eu deixar rastros no mundo? E eu encontrei isso no Instituto, sendo parte do Eu Sou um Agente de Transformação. Em 2022, ao longo dos nossos 21 projetos, tivemos mais de 29 mil inscrições e com investimento de quase 3 milhões de reais. E para 2023 temos muito mais a fazer e contamos com você nessa missão de transformação social. Afinal, sonhar junto transforma. Pois bem, gente, esse aí foi um resumo assim, do trabalho que o Instituto desenvolve aqui em Belo Jardim. E como vocês devem ter visto, tem uma área ali que a gente trabalha especificamente com a robótica educacional, né? Vocês viram ali muita criança no vídeo aparecendo e tudo mais, mas o nosso trabalho aqui em Belo Jardim, especificamente o da área da robótica, né? Ele trabalha ali com crianças também, né? Mas a gente abrange aí um leque de faixas etárias de pessoas. A gente tem formações aqui na área de robótica que vão desde crianças aí que estão com seus 5, 6 anos de idade, até jovens aí que estão cursando o ensino superior. Inclusive, nós temos os 2 alunos que deram depoimento lá no vídeo falando sobre a robótica e tudo mais que eles participam. Hoje eles são alunos de engenharia de controle e automação, né, especificamente, né, já casa aqui com as pessoas que estão participando aqui do curso, também conhecem de Cajazeiras. São alunos aqui da Universidade Federal Rural, né, que tem um campus que foi inaugurado recentemente aqui também em Belo Jardim.
né? E a gente segue nessa parceria lado a lado também com diversas instituições, como vocês puderam ver, mas também com a Universidade Federal, né? Esse ano, mês passado, a gente realizou o primeiro torneio de robótica aqui da cidade, né? A gente movimentou bastante não só a cidade, mas a região, e foi um trabalho bem interessante. Futuramente a gente vai estar compartilhando aí mais informações, né? Mas sigam a gente nas redes sociais que vocês vão conhecer um pouquinho mais do que o Instituto faz, beleza? Vou voltar aqui para a janelinha aqui da nossa slide, nossa apresentação. E vamos seguindo aqui. Bom, o IF de Cajazeiras, né, a instituição aí que dispensa apresentações, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, né, e oferta aí cursos aí na parte de educação básica, né, educação profissional e superior até a pós-graduação, né. Tem alguns Instagram aqui do IF de Cajazeiras, eu coloquei aqui, né, e o site também, a gente vai disponibilizar esse slide também para vocês acessarem aquilo que vocês desejarem aqui nessa apresentação também, tá? Então, seguindo aqui nossa apresentação, eu sou Elvis, tá? Elvis, não está aparecendo no slide. Opa, perdão, deixa eu tentar aqui mais uma vez. Muito obrigado aí pela notificação. Deixa eu só projetar aqui. Vocês conseguem ver agora? Sim, Elvis. Sim. Então, bora lá. Então, aí, a gente falou aqui da questão do vídeo institucional. Aqui também está o Instagram do IF de Cajazeiras, né? @ifpb.cajazeiras, como eu tinha comentado antes com vocês. Uma apresentação pessoal, né? O Fábio já trouxe aí, né? Eu sou tecnólogo de automação industrial pelo IFPB também. Meu mestrado foi na área de engenharia mecânica, né? Eu e Fábio compartilhamos algumas disciplinas enquanto ele estava no doutorado lá na universidade, né? Sofremos juntos, a gente se ajudou bastante e aí seguimos. Atualmente eu sou consultor interno aqui da área de robótica do Instituto Conceição Moura, aqui em Belo Jardim. E aqui estão algumas redes sociais, né? Tem o meu Instagram aqui, o @elvissouzas, o elvis.lab, aí, que esse Instagram também é especificamente de um trabalho que eu desenvolvo aqui na cidade, voltado para a fabricação digital, com fabricação digital. Especificamente, eu presto serviço aqui na cidade também com corte laser, então quem quiser conhecer lá, pode conhecer depois no Instagram. E tá aí meu LinkedIn também para a gente poder fortalecer aí nossa rede de contatos. Bom, mas o que é que vem a ser fabricação digital? Que é isso que a gente pensa em abordar hoje, em trazer o conteúdo nesse curso. A fabricação digital é um tipo de produção de objetos físicos a partir de modelos digitais, né, cujos dados são enviados diretamente para equipamentos controlados numericamente, eliminando etapas intermediárias de produção. Então, basicamente, você vai ter um arquivo ali digital, e a gente conhece muito isso através do processo de impressão 3D, né? Você faz uma modelagem 3D, você cria um desenho, um objeto, e aí você passa isso aí para uma máquina, tá? Para uma impressora 3D, e consegue materializar esse objeto, certo? A partir de um desenho, de um modelo 3D ou de um modelo bidimensional, um modelo 2D, que é o caso que a gente vai estar aplicando aí para a fabricação digital com o corte laser. Vamos lá. Aqui alguns exemplos de fabricação digital. Então a gente tem aqui algumas peças produzidas em MDF, né? Tem peças produzidas aí com impressão 3D, só para ilustrar assim essa ideia tão presente aí da fabricação digital na nossa atualidade, né? Já vem de um tempo aí na realidade. Então vamos lá, sobre a tecnologia de corte laser. Então, basicamente, de uma forma assim bem resumida, bem fácil para a gente ilustrar, para a gente entender, a tecnologia de corte laser, ela vai se basear na geração aí de um raio, digamos assim, entre aspas, um raio, de baixa densidade, que ao passar aí por um conjunto de lentes, concentra uma alta densidade de energia, né? Esse feixe de energia tem uma concentração tão grande de energia, né, que ele é capaz de derreter ou queimar algum material em seu ponto de concentração. Então, o princípio aí, para a ilustração, a gente pode se basear naquela experiência que o pessoal faz com a lupa, né? Onde você concentra ali o foco de raios solares, né, da luz,
você consegue queimar ali, por exemplo, uma folha de papel. Ou para quem era mais arteiro, né, que gostava de matar formiga usando uma lupinha lá para fazer isso. Né? Então vamos lá, falando um pouco mais da tecnologia de corte laser. Tá? Uma máquina laser utiliza tecnologia de CNC, comando numérico computadorizado, para posicionar o laser e realizar os cortes. Então a gente teve aqui, ó, antes a concentração, né, dessa energia aí através da geração desse raio e tudo mais, né? E a partir dessa concentração a gente vai controlar os movimentos ali de um dispositivo para que ele possa estar fazendo aí a realização do corte de alguma peça. Tá? Então aqui tem, por exemplo, nessa ilustração, tá aí uma caneta, digamos assim, né? Um bico aqui de uma máquina laser, né? Que ele vai ter a sua lente aqui, né? Na sua parte interior e vai fazer a concentração do laser, tá? E essa correia aqui vai fazer toda a movimentação, né? Movimentação horizontal e a movimentação vertical, né? Que aí já é um outro conjunto de mecanismos que fazem o movimento da máquina para poder estar realizando o corte, certo? O corte em si de uma determinada peça para a produção de algum objeto, certo? E os objetos aí são enésicos, né? A gente teve aqui alguns exemplos que eu apresentei, mas existe um universo de possibilidades que vão desde peças de decoração, de peças para construção, aí, quem sabe de uma maquete, de alguma coisa nesse sentido, até peças que são aplicadas aí na construção de máquinas, de outros dispositivos aí. Né? É uma tecnologia de fabricação. Né? Então pode-se aplicar aí em diversas possibilidades para a construção de várias coisas. E aí eu separei aqui só alguns tipos básicos de máquina que a gente pode conhecer. Tá? Essa máquina que a gente está vendo hoje aqui na tela, ela é uma laser de diodo. Tá? É diferente de uma máquina de laser CO2, que é uma máquina bem maior. Tá? E vocês podem ver aqui na tela que tem a parte aqui do laser, né, que ela está gerando aqui o laser. Estão vendo aqui uma luz um pouco roxinha aqui, bem na pontinha da orelha do elefante, onde o laser está posicionado, né? O canhão lá do laser está posicionado. E aí ela é dotada de alguns motores que fazem toda a movimentação, né, dos eixos da máquina, né, realizando aí os cortes que forem necessários em diversos tipos de materiais. Então, assim, esse tipo de máquina, eu já vou apresentando aqui algumas máquinas, ela é uma máquina que ela tem um custo inferior, né? Inclusive essa é exatamente o mesmo modelo de máquina que eu possuo aqui na minha casa. Eu tenho uma máquina dessa hoje, faço diversos trabalhos com ela. Tá? É uma máquina de pequeno porte. Vocês podem ver ali que a potência dessa máquina já está descrita aqui. Ela é um modelo da Scoopfan, né? Um fabricante aí chinês. Ela é uma máquina que tem uma potência de apenas 10 watts, tá? Então não é uma potência tão elevada se comparada a outros modelos, a outras modalidades de máquina, né? Mas assim, é uma máquina que consegue cortar diversos materiais, né? Por conta da sua baixa potência, ela não consegue cortar todo tipo de material e também por conta do tipo de laser que ela gera. Por exemplo, aqui ela usa o diodo, né? Ela usa uma espécie de um LED de alta potência, né? Para poder estar fazendo a geração daquele raiozinho lá que eu falei no começo, né? De uma forma assim bem grosseira. E ela concentra aí essa luz desse LED de alta potência para poder fazer esse corte. Então a gente tem uma limitação com relação aos materiais que a gente pode cortar com esse tipo de máquina. Então ela não corta qualquer coisa, tá? Ela pode cortar aí MDF, outros tipos de madeira, ela corta acrílico, tá? Acrílico, eu diria, mas acrílico a gente já tem uma limitação. Ela corta muito bem o acrílico na cor preta. Quando você passa para alguns determinados tipos de cores mais claras e chegando até o acrílico transparente, essa máquina ela não tem capacidade para poder fazer o corte desse tipo de material, por conta das características da luz que ela gera, certo? Ela tem uma limitação. Eu até fiz alguns testes com acrílico transparente
E o que acontece com esse tipo de máquina ao fazer o corte do acrílico transparente é que a luz atravessa o material e ela não consegue fazer o corte de forma nenhuma. Tá? A gente já tentou vários tipos de configurações diferentes e até o momento, né, ou melhor, até o momento não, eu tenho certeza que ela não vai conseguir realizar o corte desse tipo de material por conta dessa limitação física, né, da própria máquina. Por conta do tamanho também, ela tem uma área de corte limitada. Eu consigo cortar peças nessa máquina, acredito que uma área de até 40 por 40 centímetros, né? Mas aí existem alguns kits de expansão que são comercializados por aí, que você pode aumentar aí a estrutura da sua máquina para poder trabalhar com estruturas bem maiores, tá? Com fabricação de peças maiores. Gente, tá tranquilo até o momento? Tem alguma pergunta? Elvis, tem uma pergunta aí no chat, viu? Ok. Quais os modelos existentes de máquina de corte laser? Bom, eu estou apresentando, Alisson, aqui hoje, eu vou apresentar para você 2 modelos específicos. Esse modelo que está aí na tela é a laser de diodo, tá? E justamente, como eu falei, ela é uma máquina de pequeno porte, então assim, se você pensa, por exemplo, eu quero começar talvez um negócio com corte laser, ou tenho um pequeno laboratório, quero implementar ali para os meus alunos e tudo mais, estou querendo adquirir aí para a universidade, para a instituição onde eu trabalho, né? É uma máquina interessante, porque o custo ele é bem inferior em relação a outros tipos de máquina, né? E você consegue cortar aí uma gama de materiais, principalmente para trabalhar com MDF, ela é uma maravilha, tá? É perfeita para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas aí a outra máquina que eu vou falar para vocês é a laser de CO2, tá? A laser de CO2 é uma máquina maior, mais robusta e você consegue cortar quase de tudo nessa máquina, tá? É bem tranquilo também de fazer o corte de quase qualquer tipo de material com esse tipo de equipamento. Vou passar aqui na tela para vocês, mas caso alguém tenha mais alguma pergunta sobre essa máquina aqui, pode estar aberto, tá, gente? A qualquer momento vocês podem me interromper para poder estar questionando alguma coisa aqui, tá? Bom, seguindo aqui, ó, a gente tem aqui uma máquina aqui de CO2. Só falando uma coisa que ninguém perguntou, né? Preço. Quanto é que custa uma máquina dessa, ó? Hoje você pode encontrar talvez uma máquina dessa com potência aí de 10 watts, tá? Que ela é menorzinha. Acho que na faixa hoje deve estar custando na faixa de uns R$3.000, tá? Deve ser mais ou menos o valor de mercado. Vocês podem pesquisar no AliExpress e tudo mais. Dá para encontrar aí esses e outros diversos modelos de máquina laser também de diodo, tá? Vocês podem encontrar aí pesquisando aí de acordo com o que vocês quiserem, tá? Então a Scoopfan eu coloquei aqui não é propaganda não, tá? Não estou ganhando um centavo da Scoopfan para poder estar apresentando aqui essa máquina, tá? Tem diversas máquinas, diversos modelos. Acho que uma coisa que a gente tem que se atentar caso vá fazer uma compra de uma máquina dessa é a questão da potência. É a questão da potência que ela fornece. Há modelos hoje no mercado, da Scoopfan também, mas tem vários outros modelos que têm potência de até 20 watts. Então, assim, você já consegue ganhar em quesito de velocidade de corte da máquina, o tipo de material até que ela pode cortar, espessuras de material sem ter a necessidade de mais de uma passada, sabe? Então, aí você consegue realizar aí diversas coisas com potências mais elevadas, tá? Aí o Alisson está perguntando quais os tipos de materiais recomendados para corte a laser do tipo diodo. Pronto. Materiais, Alisson, tu pode colocar em MDF tranquilamente. Compensado, tá? Compensado também ela corta muito bem. Agora o compensado tem que ser o compensado comum, compensado convencional. Porque quando você começa a entrar nesse universo, você descobre que tem vários tipos aí de madeira, tá? Que você pode estar aplicando. Existe um compensado chamado de compensado naval, que ela tem uma dificuldade um pouco maior para cortar. Não é que ela não faça o corte, ela faz o corte, mas ela corta com mais dificuldade. Quer dizer que ela tem um trabalhinho a mais para você realizar o corte de alguma peça aí
nesse tipo de material. Acrílico, preferencialmente acrílico de cores escuras, tá? Como preto, um verde escuro, um azul escuro. Eu posso até deixar um material lá no Classic, vou deixar para vocês depois, para que vocês possam explorar justamente os tipos de materiais que podem ser aplicados aí nesse tipo de máquina, tá? Deixa eu só trazer mais alguns detalhes, tá? Essa máquina, ela vem acoplada, tá? É opcional, tá? Você pode comprar ou não. Um pequeno compressor de ar, tá? Esse compressor de ar, qual é a função dele? Ele é conectado diretamente ao bico, onde sai o laser lá da nossa máquina, né? E esse compressor de ar, no momento que ele está fazendo o corte, ele ajuda a tirar qualquer resíduo de corte que a máquina possa estar deixando ali no momento que o laser está passando. Então, o que é que acontece? Ao expulsar esse resíduo quase que instantaneamente no momento que o corte está sendo feito, ela consegue que o laser tenha uma penetração maior. Então, a gente consegue fazer um corte com uma limpeza maior, né? Ele fica mais limpo o corte, é até mais fácil para você fazer uma limpeza depois. E, além disso, ela consegue fazer também o corte com uma facilidade maior. Tá? Então, ela corta bem mais fácil se você trabalha aí com esse compressorzinho de ar acoplado nela, tá? E aí depois eu vou trazer mais detalhes, até relatando um pouquinho das minhas experiências sobre esse tipo de máquina especificamente nas próximas aulas, certo? Elvis, tem mais algumas perguntas aí no chat, tá certo? Ok, vamos lá. O Miguel mandou uma pergunta aí, quanto a máquina mais potente, isso. Quanto mais potente, né, melhor para se trabalhar. Ela vai cortar mais rápido, ela vai cortar mais tipos de material e você vai conseguir entregar demandas altas de produção aí numa velocidade bem mais folgada, né? Bem mais tranquilo de você atender esses tipos de uma produção assim em alta escala. O porém de uma máquina com potência mais elevada é o custo, né? Sobe o custo aí do equipamento, né? E, por conseguinte, aí, outros custos adicionais que você também vai ter para manter essa máquina funcionando. Tá? E eu estou tentando trazer todos os cenários aqui possíveis para que a marca que eu recomendo comprar, perguntaram aqui, tá? Olha, eu me dei muito bem com a Scoopfan, mas assim, o que é que acontece? A Scoopfan foi a minha primeira experiência de máquina laser de diodo, tá? De diodo, estou falando um pouquinho do universo de diodo, vou chegar no CO2 ainda, tá? Mas a Scoop foi uma máquina que me atendeu bem e eu demorei muito para poder escolher a máquina que eu queria comprar, porque eu estava vendo justamente todos os detalhes que eram interessantes, aquilo que era interessante para mim e aquilo que não era. Por exemplo, a Scoop ela tem um custo menor, certo? Ela apresenta uma potência interessante, mas o custo foi mais baixinho. Porém, qual é o problema dela? Eu tenho que trabalhar nela sempre com o meu computador conectado. Então, se ela vai cortar alguma peça, vai fazer alguma coisa, eu tenho que estar com o cabo USB conectado e um computador lá do lado. Tem uma adaptação que eu estou estudando para fazer, para deixar ela independente. Colocar um cartão de memória e deixar a máquina rodando os arquivos lá de forma independente. Mas, de fábrica, naturalmente, ela não vem com essa opção. Tá? Tem até alguns modelos aí que estão vendo com outras funcionalidades, mas tem essas limitações. Então, tem outros modelos que ele já tem um display lá de LCD já acoplado, você bota o arquivo no cartão de memória, deixa tudo organizado, e ela começa a executar os arquivos de forma bem tranquila e de forma independente, sem você precisar ter um computador conectado. Então, eu recomendo que você pesquise. A dica que eu dou é que você se atente à questão da potência, tá? E os custos aí que você vai ter de importação também, porque provavelmente você vai ser taxado na alfândega quando trouxer um equipamento desse aqui para o Brasil. Tá? É pesado, é grande, tá? Volumoso, então a fiscalização ela cai em cima desse tipo de material. Pois bem, vamos seguindo aqui, qualquer coisa a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Mas com relação à questão de marca, de comprar essas coisas, eu não tenho uma preferência de marca. Eu digo a você que você se atente à potência e se atente às configurações da máquina para poder fazer uma boa escolha. Assisti muito vídeo, vi muito tutorial, tem muito material na internet sobre isso. Isso pode ajudar bastante na sua decisão final, tá bom? Então vamos lá.
Falando aqui um pouquinho da máquina laser aqui de CO2, né? É uma máquina que ela trabalha com a geração do laser através de um tubo de CO2. Então a gente tem aqui esse tubo aqui, ó, que ela tem. E aí a gente já entra em outro detalhe também da máquina, né, que vale tanto para CO2 quanto para outro. O tubo de geração do laser, tá? Ele tem uma vida útil. Uma hora ele acaba, uma hora ele sofre desgaste e ele precisa ser reposto, tá? Nessa máquina que eu mostrei anteriormente, é só você trocar o cabeçote. Você troca o cabeçote inteiro dela, tá? Os fornecedores já vendem o cabeçote. E nesse tipo de máquina aqui a gente tem um tubo de laser, tá? CO2. Lá no nosso laboratório do Instituto Conceição Moura, que é onde os meninos desenvolvem aí vários projetos, ele tem uma longa duração esse tubo. Varia muito de acordo com a potência também, tá? O que a gente tem lá é um de 60 watts, então comparado à minha maquininha aqui que é só de 10 watts, a gente tem uma de 60 lá no Instituto. E o tubo dela a gente levou, deixa eu lembrar aqui, eu acho que a gente levou 5 anos para poder trocar esse tubo. Então assim, deu para fabricar bastante coisa. Claro que a demanda da gente lá no nosso laboratório não é uma demanda tão alta, e como se eu tivesse uma empresa produzindo ali diariamente peças para venda, para comercialização, enfim. Mas mesmo assim ela durou bastante, tá? Durou bastante. Então tá aí uma imagem aí da máquina de CO2. Percebam que ela é uma máquina maior, mas tem modelos menores para máquina de mesa, tá? Aqui você tem uma área de corte bem interessante desse modelo de máquina, e ela tem tudo aí que se tem na máquina que tem lá no Instituto, tá? Que eu apresentei para vocês. E aí vocês podem ver que tem alguns recursos adicionais, tá? Ela tem um painel aqui, ó, onde a gente consegue ter toda a interação, a interface homem-máquina e a IHM dela. Tem o tubo de CO2, que isso aí é embutido dentro da máquina, tá? Só para curiosidade, o tubo que a gente trocou recentemente, ele custou em torno de R$ 2.500, só o tubo, tá? Só o tubo. Quando você adquire uma máquina de fábrica, né, ela já vem com o tubo, já vem com tudo instalado, tudo certinho. Mas quando a gente foi fazer a troca, mas como eu falei para vocês, passou 5 anos para a gente trocar o tubo. Então, claro que também levando em consideração que o nosso uso não era tão frequente assim, beleza? Então assim, esse tubo, gente, ele precisa de uma refrigeração, tá? E a refrigeração ela é dada por esse equipamento aqui, ó, que está do lado aqui da máquina, que é o chiller. O chiller ele trabalha com água, tá? Onde ele pega a água e faz a água circular numa serpentina aqui ao redor do tubo. E aí o que é que acontece, né? Ele pega o calor, né, que está ali da geração do laser, passa esse calor para a água volta para o chiller, resfria essa água a uma temperatura ali adequada e fica recirculando essa água. Então ele esfria a água e volta. Então ele faz essa troca de calor com água a uma certa temperatura para poder manter aquele dispositivo, aquele tubo de laser CO2 na temperatura adequada, certo? Então o chiller está disponível para isso. Ela também tem um sistema de compressão de ar, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Tem um compressorzinho que geralmente já fica na parte de baixo dessa máquina. E ela tem a necessidade de ter um exaustor de gases, porque essa máquina ela gera muita fumaça mesmo, por conta da potência. Deixa eu só responder aqui uma mensagem rapidinho. Se tiverem alguma pergunta, podem trazer aí, gente. Acabou de surgir uma pergunta aí no chat, viu, Elton? Voltando lá agora. Qual a temperatura adequada para o tubo de CO2? Muito bem. Veja só, a gente sempre tenta manter a água do chiller. Isso vai depender muito de potência de máquina também, mas, por exemplo, o chiller que a gente tem lá no laboratório, a temperatura dele tem que estar sempre a 25 graus. Então a gente circula essa água, a gente manda a água com a temperatura de 25 graus e ela volta com a temperatura mais alta. Eu não sei te dizer agora exatamente a temperatura que o tubo de CO2 ele fica, tá? Mas a água para resfriamento, a gente sempre manda ela com a temperatura de 25 graus, ela volta com a temperatura mais alta e retorna com os 25 graus por conta do resfriamento feito no chiller, tá? Mas eu posso conseguir essa informação e trazer na próxima para você, ó. Bora lá. E aí, máquina aí que, como eu falei para vocês, tem um exaustor de gases, tá? E isso é importante apresentar para vocês, o exaustor de gases,
porque ele tanto é interessante para a máquina CO2, quanto para uma máquina laser de diodo pequena que você tem em casa. Tá? Se você tem um ambiente dentro da sua casa, tá? Um quarto que você consegue deixar a maquininha fechada lá, excelente. Para quem tem uma máquina pequena, tipo laser diodo e tudo mais, porque ela vai cortar, a fumacinha vai ficar lá dentro daquele ambiente, mas é interessante que você consiga expulsar aquela fumaça de lá, tá? Senão sua casa ela vai ser tomada por fumaça. Vai ficar aquele cheiro desagradável e não é legal, certo? Não é interessante. Então, no começo aqui, eu confesso a vocês que eu fiz umas gambiarras aí para a coisa poder funcionar, né? A gente pegou um ventilador aqui e colocou ele virado para a janela e deixou a máquina bem próxima da janela. Então, o que acontecia? Toda vez que a fumaça da máquina subia, a gente tinha aqui um sistema de exaustão improvisado, né? O ventilador ele puxava fumaça e jogava aqui em direção à área externa aqui da casa, tá? Então, foi assim que a gente segurou a produção de algumas peças no começo, mas em seguida a gente adquiriu aqui uma capa de proteção para a máquina, onde tudo ficava enclausurado, né? E lá a gente já tinha um pequeno cooler de 12 volts, já deu conta ali de fazer a aspiração dessa fumaça e colocá-la para fora aqui, tá? Então foi bem tranquilo. Então bora lá. Seguindo aqui, ó, como eu falei para vocês, a máquina ela tem essa, como eu falei para vocês, não é só a máquina, tá? Não é só a máquina. Você tem que ter o exaustor, você tem que ter o chiller, você tem que ter todos esses equipamentos para poder deixar a máquina funcionando e operando da forma correta. Porque às vezes o pessoal vê, vou comprar uma máquina lá na internet e tal. Mas atente-se que tem esses detalhes aí que são necessários, tanto para a sua saúde quanto para que haja uma operação correta e adequada da sua máquina. Tá? E se você pensa em comprar uma laser de CO2, verifique o espaço, verifique o tamanho da máquina e tudo que vai ser necessário para realizar a instalação desse equipamento, certo? Com relação a itens de segurança, eu trago aqui uma apresentação aqui bem simples, tá? Luvas aí que protejam a sua mão na hora de queima, né? Não é que você vai colocar a mão lá na frente do laser porque ele queima, né? Ele corta couro, ele corta EVA, ele corta qualquer coisa aqui que você, praticamente quase tudo que é coisa que você coloca aqui, ela faz o corte, tá? Uma ressalva aqui, né? A gente não é interessante a gente estar cortando materiais que eles tenham características reflexivas. Por exemplo, eu vou cortar uma chapa de metal com laser e tudo mais. Então, assim, não é interessante porque esse laser ele pode refletir, ele pode dispersar no ambiente. Então, aquela luz intensa ali, ela pode incomodar a sua visão, além de causar outros danos aí que podem ser prejudiciais à sua saúde, tá? Então, trabalhar com luva por quê, Elvis? Porque se você faz corte em acrílico, o que é que acontece quando você recorta uma peça de acrílico? Sempre vão sobrar essas rebarbas. E essas rebarbazinhas aí, elas são extremamente cortantes. Então, se você manipula aí sem o devido cuidado, isso aí corta pra caramba. Tá? Corta pra caramba mesmo. E pode ser muito, muito perigoso. Então, segurança aí sempre para que você consiga fazer uma operação segura da sua máquina. Tá? Para quem trabalha com laser de CO2, ou melhor, laser de diodo, tá? Um cuidado extremo que a gente tem que ter é com a nossa visão. Porque como ela não tem assim essa proteção, caso você não tenha instalado uma proteção devida lá na máquina, na hora que você está fazendo o corte, ela gera uma luz azul muito intensa. Então tá aí um exemplo aí um trecho aí de um vídeo, né, que mostra esse laser, essa luz azul que é super clara, super forte e incomoda bastante a visão. Então eu não acho interessante. É interessante que você use um óculos desse tipo, tá? Tem óculos que tem graus de proteção mais elevada, tem proteção menos elevada. Logo quando você adquire a máquina, tá? Caso você adquira uma laser de CO2, geralmente ela já vem com esse EPI já incluso dentro do kit do equipamento, né? Mas tem óculos ainda assim com proteções mais elevadas do que esse que vem no equipamento. Geralmente o que vem junto com o equipamento é esse verdinho aqui, tá? Eu tenho um desse, tá aqui inclusive. Mas para uma proteção mais adequada ainda, é recomendado usar esse óculos aqui que tem essa lente meio alaranjada, que tem um grau específico de proteção contra essa luz azul intensa. Tá? Alguns softwares aqui de operação de máquina laser,
Eu apresento aí o RD Works, esse primeiro software que a gente vai estar trabalhando no nosso curso, tá? Tem o GRBL Laser, também é um outro tipo de software. Tanto o RD Works quanto o GRBL Laser são softwares gratuitos. Então, você pode baixar e instalar no seu computador tranquilamente para poder estar estudando, para poder estar produzindo, inclusive, peças de uma forma tranquila, sem a necessidade de adquirir uma licença, tá? E a gente tem o Lightburn aí. O Lightburn, eu diria que é o melhor software hoje que a gente tem para se trabalhar com o corte laser. Tem uma versatilidade incrível de se trabalhar com praticamente qualquer tipo de máquina, tá? Tanto o laser o GRBL Laser como o RD Works, eles têm algumas limitações para algumas máquinas, mas o Lightburn ele consegue operar praticamente com qualquer máquina laser que a gente tem hoje disponível no mercado. A questão dele é que ele não é um software gratuito, tá? Ele necessita que você compre uma licença. Ele disponibiliza uma avaliação aí de 30 dias para você poder estar utilizando, mas ele necessita dessa licença que não é cara, tá? Não é uma licença cara. É uma licença aí do Lightburn hoje, ela deve estar custando aí na ordem dos R$300, mais ou menos, nessa faixa de valor. E você fica com o software livre sem necessidade de estar fazendo renovação e tudo mais. Você só não pode instalar atualizações, mas a versão que você baixou, você tem acesso a ela livremente, com o pagamento de apenas uma licença. Também não estou fazendo propaganda do Lightburn, tá? Não estou ganhando nada com isso. Inclusive, o nosso curso a gente vai estar trabalhando aí com o RD Works, mas a gente pode estar dando uma olhadinha do Lightburn para conhecer um pouquinho dos recursos que ele tem. Qual é a diferença entre esses três softwares? Eu diria que eles são muito parecidos no quesito de configuração. O Lightburn ele vai ter mais recursos para desenho, para você conseguir desenhar algumas peças, fazer alguns ajustes com uma facilidade muito maior. Mas assim, se você aprende RD Works, você sabe mexer no Lightburn tranquilamente, sabe mexer no GRBL também. O GRBL é um pouco mais chatinho, mais complicado. Mas se você aprende RD Works, qualquer outro software você consegue fazer a operação de uma máquina aí de uma forma muito tranquila, muito suave, certo? E aí eu deixo um convite aqui para a gente ir ao nosso Classroom, ao nosso Google Classroom, tá? Eu vou já encerrando aqui a nossa apresentação hoje, tá? Sobre essa introdução que eu queria fazer com vocês da tecnologia de corte laser, desse universo da fabricação digital, tá? Todos esses softwares são compatíveis com a máquina SculptFun, menos o RD Works. O RD Works ele não é compatível, mas ele tem essa possibilidade de você como eu falei, se você aprende o RD Works, qualquer outro software você consegue fazer esse trabalho tranquilamente. Posso utilizar o Fusion 360? Eu não cheguei a fazer teste com o Fusion 360. Eu sei que o pessoal usa o Fusion bastante para impressão 3D. Para conexão com máquina de corte laser, eu não sei se existe essa possibilidade, tá? Samuel, existem softwares livres para uso no sistema Unix, né? Para trabalhar com Linux ali. Samuel, eu tentei usar com Linux o RD Works há um tempo atrás, tá? Mas ele só tem versão disponível para o Windows, então não sei se você rodar ali com online ou com algum dispositivo que dê essa possibilidade de rodar ele dentro do Linux, você consiga rodar ele lá, tá? Mas o Lightburn você tem versão para Linux tranquilamente, tá? Só tem a questão da licença ali que você tem que se virar ali para poder adquirir ela ou usar a versão de avaliação, caso seja um aprendizado ali que você esteja fazendo. Gente, eu deixei um convite lá para que a gente possa ir ao nosso Google Classroom, ou melhor. E aí no Classroom até agora só tem aquela mensagem de boas-vindas. O que é que eu vou fazer hoje? Eu já vou disponibilizar hoje para vocês, né? Eu peço perdão que eu vou ter que sair agora para buscar minha esposa que saiu numa consulta médica agora, né? Qual mais prático para começar a fazer o negócio gerar na SculptFun, tá? Eu trabalharia, se fosse para começar com a SculptFun ou qualquer outro tipo de máquina laser de diodo, eu iria para o Lightburn, tá? Pegava a versão ali 30 dias, eu fiz isso especificamente,
peguei a versão de avaliação de 30 dias para poder testar, deu para fazer muita coisa, tá? E deu muito certo. Alisson, pode ser acesso a licenças educacionais, eles são livres. O primeiro e o segundo, RDWorks e o GRBL Laser, eles são livres. Então você não precisa acessar ele. O Lightburn também ele não tem essa questão do acesso pela licença educacional. Você tem que adquirir a licença mesmo, tá? Gente, como eu falei, eu vou estar precisando sair em instantes para buscar minha esposa, que ela está grávida, acabou de sair de uma consulta que a gente conseguiu agora à noite. Mas assim, eu vou deixar no Classroom hoje os vídeos já de introdução ao uso do RDWorks. Como é que faz para baixar? Como é que faz para instalar? Vai estar tudo explicadinho lá nos vídeos. Vocês vão conseguir acessar lá na nossa plataforma. Baixe, faça a instalação e a gente tem alguns vídeos ali de introdução para você aprender começar a aprender a manipular o software. Tá? Então você vai entrar no ambiente, vai começar a acessar lá e a partir daí você vai começar a utilizar o software de uma forma muito tranquila. Eu ainda não coloquei a avaliação desses vídeos iniciais, porque para cada bloco de vídeo a gente vai estar fazendo uma avaliação, um formuláriozinho, apenas um questionário simples, que vocês possam responder para a gente poder ir avaliando aí o entendimento de vocês de todo o processo, certo? Então, hoje eu ainda disponibilizo lá no Classroom, vocês acessam e conseguem fazer aí, tá? Vou fazer isso amanhã. Ok. Os softwares são super leves, tá? São super leves, então não se preocupem, não é nada pesado. Vocês vão conseguir rodar nos computadores. Caso o seu computador ele já esteja aí em uma condição não tão boa, digamos assim. Mas ele consegue rodar tranquilamente, é bem levinho. Tá? Fábio, por hoje é isso, tá, cara? Eu deixo você aí com as considerações finais, né? Você que tá indo ali dar um pulinho agora buscar a esposa, que ela tá me chamando aqui já. Bom, pessoal, eu não vou estar levantando frequência, porque como foi tudo gravado, então eu já tenho aqui a listagem de todas as pessoas que se fizeram presentes, certo? Então, por conta disso, eu não vou precisar estar levantando lista de frequência. Eu quero agradecer aí a todos os presentes, dizer que foi uma satisfação poder estar com vocês essa noite. Elvis, obrigado novamente. As informações que forem necessárias, o professor Elvis já falou que vai estar passando para vocês pelo Google Classroom, né? Então, estejam atentos ao Classroom para estarem aí instalando o software, né? Realizando as atividades. E lá mesmo o professor Elvis vai estar passando para vocês aí como é que vai ser a próxima aula. Elvis, tem pessoas que estão dizendo aqui que ainda não estão tendo acesso ao Classroom, né? O que é que aconteceu, gente? A gente mandou um e-mail para todo mundo, né, para que vocês aceitassem o acesso da entrada na sala do Classroom, tá? Quem tiver com alguma dificuldade nesse sentido, o que é que faz? Vocês podem entrar em contato comigo ou com o Fábio, tá? Ou com alguém que está lá no Classroom, para que mande para a gente alguma conta de Gmail. Se quiser até colocar aqui no chat, você pode colocar que a gente copia uma conta de Gmail, porque o que acontece? Eu tentei incluir contas aí do IFPB ou contas aí que tinham um arroba lá da educação do Ceará, alguma coisa desse tipo. E o Classroom ele não aceitou o domínio do e-mail. Então necessita de ser uma conta de Gmail. Tá? Então manda essa conta aí pra gente, ou através de mensagem, ou coloque aqui a sua conta de Gmail se você sentir à vontade aqui nos comentários, para que a gente possa falar com você e adicionar você manualmente lá na nossa sala, tá? Pronto, pode estar respondendo aquele e-mail, né? Pode estar respondendo o e-mail, certo? Para a gente poder agilizar isso daí o quanto antes. Uma outra coisa também, eu vou deixar aqui nos comentários já, no chat, o código de acesso da sala. Porque se você não está conseguindo entrar ali com alguma conta específica, tente acessar com o seu Gmail e colocar esse código aí para ver se você consegue o acesso na sala, tá bom? Caso não consiga, entre em contato com a gente que a gente faz essa adição manual da sua conta, Fátima, para que você possa acessar lá. Só para deixar claro, pessoal, a gente
vai estar fazendo todo o gerenciamento via Google Classroom e e-mail, tá certo? A gente não vai estar trabalhando com grupos de WhatsApp. A gente conversou e não acha interessante essa sistemática, porque grupo de WhatsApp costuma chegar a uma quantidade de informações muito grandes, às vezes algumas informações que podem até não ser relevantes para a gente. E no Google Classroom, no e-mail, a gente vai realmente estar trocando as informações que forem necessárias durante essas 4 semanas para que a gente possa estar fazendo o curso da maneira mais proveitosa possível, né? O professor Elvis vai estar se ausentando, né, para buscar sua esposa. Elvis, tudo de bom para sua esposa aí, para o seu bebê que está já chegando, né? E caso alguém precise de alguma coisa, você já tem o e-mail inicial lá que eu mandei para vocês. Aquele é meu e-mail pessoal, vou estar colocando novamente aqui no chat, né? Pessoal não, meu e-mail do IFPB. Vocês podem estar mandando e-mail aí para mim, certo? Que através desse e-mail aí eu posso estar repassando o professor Elvis para estar convidando vocês para a turma do Classroom. Qualquer problema que tiver, podem mandar por aí. Quem já está na sala de aula do Google, né? As dúvidas podem ser tiradas direto por lá, o professor Elvis e eu também estamos acompanhando tudo, certo? E a gente sempre costuma ser bem rápido nas respostas, então qualquer dúvida pode mandar lá que a gente está à disposição de vocês. Perfeito. Gente, alguém questionou aí se os slides vão ser disponibilizados? Com certeza. A gente vai deixar tudo disponível também lá no Classroom, o material vai estar lá, tá? É só acessar e baixar. Eu peço só um pouquinho de paciência para a gente deixar tudo lá na sala disponível. Em breve vai estar tudo lá. Vocês acessam, baixam o material que quiserem e já podem começar. Aí pode ter alguém questionando, mas o curso não era até 9 da noite e tal. Olha, eu entendo que tem live que ela começa a se tornar cansativa depois de uma hora. Né? A gente já vem de uma rotina de trabalho, acho que todo mundo aqui de estudo ou trabalho durante o dia todo. E assim, a complementação das cargas horárias desse curso, dessa formação, ela vai ser feita através da entrega das atividades, dos exercícios propostos, atividades que a gente vai estar propondo durante a realização do curso via Classroom, certo? Então esse momento vai ser mais um encontro que a gente pode conversar melhor, pode tirar uma dúvida, eu posso apresentar alguma coisa que não está lá nos vídeos, e aí a gente vai, final do período, sei como é isso, pois é. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela companhia hoje à noite. Espero que tenham gostado, né? Que estejam empolgados para a gente continuar aí nessa jornada. Valeu. Obrigado, Elvis. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Um abração. Até a próxima.